Então, o ato de formalizar um passo a passo é você dividir ele em partes, porque é muito complexo tudo isso. Mas nada é tão complexo que não possa ser dividido em partes não complexas. Bem-vindo a 747, um projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência às 7h47 da manhã. Érico, seguinte, estou divagando na minha Roma, né? Sou sua aluna do Fórmula de janeiro desse ano. E o ano passado eu estava em parceria com uma amiga e nós fizemos um lançamento. Eu sou expert em sobrancelha, que é uma área de atuação minha já há 14 anos. Só que eu sou coach também, trabalho muito com relacionamento. E é uma paixão muito grande minha. Sim. E eu fiz um lançamento semente, eu vendi 2 cursos. E no entregar esse curso, eu descobri que eu não quero fazer mais. Ah, que legal, é bom saber disso agora, né? Quando eu entreguei, eu percebi que não era o que eu gostaria de fazer. Aí essa foi uma decisão difícil de tomar, porque eu sou especialista em sobrancelha há 14 anos. Então eu achava que era isso que eu queria fazer também para as outras pessoas. E eu atuo como coach, trabalho muito com mulheres, trabalho muito com relacionamento, com posicionamento, com comunicação. Que é como coach, eu atendi muitas mulheres ao longo da minha vida inteira, como design de sobrancelha. Então, a grande reclamação das mulheres ao longo desse processo todo, eu percebi que era conseguir falar com seus maridos, seus namorados. A gente vê grandes experts, né, hoje na área da conquista, mas quando chega lá dentro, que já está lá junto, eu acredito que as pessoas ainda não aprenderam a se comunicar. Isso como coach. Só que eu estou divagando na minha Roma, Érica. Eu vou, eu volto e eu não consigo. Eu paro o curso, eu fui pro Mão na Massa, assisti o Mão na Massa, terminei o Mão na Massa, voltei, comecei a aula de tráfego, mas essa eu vou esperar um pouquinho para me assistir ela. Porque o ano passado meu esposo estava me ajudando, agora ele não está podendo me ajudar, ele voltou ao trabalho, ele é militar. Mas eu não quero andar muito mais na Fórmula enquanto eu não fixar ali na minha Roma. Eu tô muito perdida na minha Roma. Uai. E olha que eu sou uma pessoa perdida. Uai, vamos desperder então. Qual é a sua Roma? Assim, Roma nunca é perfeita, a gente sabe disso. Pelo menos a gente fala muito isso. Eu falo muito isso. Então você deve ter umas candidatas aí, não deve? Eu tenho algumas candidatas. Eu creio que ela está aqui perto. Eu vou falar as umas candidatas da forma como ela está escrita, sem florear, porque eu lido muito com mulheres, como coach, eu lido muito com a... Mas eu não sei se é algo que eu gostaria de levar para o digital, tá? Só para você entender. Deixa eu ler. Vamos lá. Tem umas aqui que eu acho engraçada, porque eu acho que não tem nada a ver, mas tudo bem, eu vou ler assim mesmo. Aumente sua autoestima em 4 semanas e eleve o nível dos seus relacionamentos. Resgate a intimidade com o seu parceiro em 12 semanas e eleve a sua felicidade conjugal. Eu te ajudo a aumentar a sua autoestima em 4 semanas e você se sentirá mais amada. A que eu gosto é essa daqui. Aprenda a se comunicar com o seu parceiro e tenha um relacionamento mais feliz. Geralmente quando ela vem até você, ajudou mais ou menos quantas mulheres assim fora do digital? Mais ou menos. Fora do digital, como coach, lidando mais nessa área de relacionamento, umas 10, 15 mulheres. Legal, um bom universo. Só que eu tenho um atendimento também, como eu trabalho com estética, então eu tenho muitas pessoas que, sem ser coach indiretamente, eu percebo que a comunicação que elas buscam, eu brinco que elas pagam sobrancelha e ganham uma sessão de coach. Então elas sempre trazem essa demanda também, sabe? Elas são espertinhas. Imagino. Então você já ajudou mais de 10 mulheres, né? Direta e indiretamente, né? Através da sessão de sobrancelha e ganha a sessão de coach. Indiretamente são infinitas. As 30 toda semana que elas traz sempre as histórias e virei consultora sobrancelha / coach / relacionamento. E quando elas falam com as palavras delas, qual que é a... Vamos voltar.
que elas reclamam em uma frase? Tenta pegar mais o padrão. Não que elas precisam, que elas precisam melhorar a comunicação delas. Eu entendo disso. Mas será que elas chegam para você e falam assim, eu te ajudo? Eu queria melhorar minha comunicação com meu marido? Porque assim, eu acho meio estranho, porque geralmente quando a pessoa vai reclamar, eu nunca acho que o problema é dela. Ela sempre fala, meu marido não me ama. Meu marido trabalha demais. Meu marido não está com tempo com os filhos. Meu marido, meu marido, meu marido. Eu não sei. Exatamente. Normalmente Então, as pessoas assim, ela não chega para você, gostaria de melhorar minha comunicação com meu marido. Eu não sei se as suas são assim, mas eu não consigo ver muito assim um ser humano. Assim. Geralmente eles falam assim. Então, o que elas chegam, qual a principal reclamação delas? Você tá certo. Eu entendo o que elas estão falando, porque eu entendo, mas não é o que elas estão falando. Você está meio que traduzindo. Então, assim, o que Exatamente. elas falam é, na percepção, o que elas querem. Me Isso. ajuda. Me ajuda. Então, o que é que elas falam? Geralmente, a Roma está no que elas querem, não no que elas precisam. Vou te dar um exemplo. Talvez elas precisem sim melhorar a conexão, a comunicação com o seu marido. Mas será que é isso que elas acham que o problema é elas? Elas acham que o problema é o marido. Elas acham que o problema é o marido. Eu imaginei disso. Elas acham que o problema é o marido. Que o marido não entende elas, não entende a vida que elas levam, que o marido... Então, tipo, mas por vamos exemplo, pensar não assim, falo o que elas querem? Então, assim, se você fosse bater uma varinha de condão e resolver o problema que elas querem, qual que é o problema que elas, não que elas precisam para resolver, mas qual que é o problema que elas têm? Em uma frase, o campeão. Elas querem que o marido, elas querem que os companheiros entendam elas. Então tá bom. Que eles entendam a necessidade delas, que eles façam o que elas precisam. Só que elas não sabem. Tipo, ela chega para você, tá fazendo a sobrancelha lá e fala assim: aqui, Mara, em uma frase, o que ela fala? Da dor ou do que ela quer? A pergunta. Uai, vamos começar pelo que ela quer. Mara, ela fala o quê? Incorpora, encarna ela. Mara, em uma frase. Eu sei que ela deve falar 20 frases, tá? Mas pega a frase mais frequente. Mara. Ai, normalmente meu marido não me ouve, meu marido é acomodado. O marido não me Eu ouve. não faço as coisas que eu quero, eu não faço as coisas que eu gosto, eu faço as coisas dele. Normalmente devaga nessa área. Tipo, estar mais fazendo pro outro do que... Essa é a dor ou o que ela quer? Essa é a dor. Tá. E geralmente, às vezes, ela fala o que ela quer. Quando você chegar e perguntar, o que você quer? Se eu perguntar assim, mas nós normalmente... Ela não fala o que você quer, ela só reclama do marido, né? Elas Mas querem ser enfim. felizes. Tá, mas ela não fala isso. É a palavra, né? Isso é o que você acha que ela quer. Tô Mas traduzindo. se você chega e fala assim, uai, o que você quer? O que ela vai falar? O que ela quer? Uai, encarna ela aí. Normalmente, Fala o nome, bota uma na sua cabeça aí. Fala assim. Essa semana aconteceu uma situação parecida. Fala assim, Mara, o que você quer? Sem me contar, Mara, o que você quer? Imagina que você é uma dessas típicas clientes. O que você quer? As respostas normalmente são... Não, oi, encarna, mulher. Tá. Tô pedindo pra fazer uma encarnação. Deixa eu tentar trazer elas. Mara, o que você quer, então? Tá, eu quero ter... normalmente quer ter um relacionamento saudável. Você não consegue encarnar, né? Não consigo encarnar elas. Não, vamos... Oi. Tá. Não foge, não. Eu tô falando pra você encarnar. Você já viu o cara encarnando capeta? Não. Ele não fica descrevendo o capeta nos filmes. Ele encarna o capeta. Encarna o capeta, você tem que encarnar. Como se você fosse uma atriz e fazer o papel delas. Tá. Tá no palco agora e eu sou o ator fazendo o seu papel. De coach. Marta, o que você quer? O que você quer? Eu quero que ele tenha mais paciência comigo, quero que ele me ajude na casa, eu quero que ele fique mais tempo comigo, eu quero que ele fique menos tempo no trabalho. Agora você encarnou. É isso que elas querem mesmo. E é isso que tem que dar para elas. É isso que tem que estar na Roma. Eu ensino seu marido. Sabe-se Deus, você tem que dar o que ela quer. E como é que ela chega lá? Assim, agora eu tô falando com a Mara, de novo, a especialista. Imagina que ela quer que o cara tenha mais paciência comigo.
Ele quer mais, quer que o marido tenha mais paciência. O que mais que ela quer? Que ele passe mais tempo com ela, Passe mais tempo com com a ela. casa, com os filhos, passe mais tempo com as crianças. As crianças, o que mais que ela quer? Quer que ele faça coisas para ela em casa. Eu quero que ele me ajude em casa. Eu quero que ele. Quero que ele me ajude em casa. Ah, eu tenho aqui umas dores aqui. Se quiser, eu posso ler para Então você. tá bom. Então tá bom. Ela quer que ele ajude em casa, tenha mais paciência com ela, passe mais tempo com ela. Tá bom? Okay. Uhum. Show de bola. Agora, esquece a promessa. Uhum. Se ela realmente quer isso, como é que ela consegue isso? Assim, agora eu tô falando com a especialista, tá? Não com o jeito. Como é que ela consegue isso? Aprendendo a se comunicar na língua dele. Então tá bom. Imagina, ela se comunica na língua do marido, não na língua dela. Geralmente a língua dela. E olha que louco, qual que é a língua do marido? Aí é que tá, cada marido é de uma forma. Existe tudo bem. Mal ou menos. Só mal ou menos. Mais Tem ou os menos. cada um é de uma forma, mas deve ter os padrão. Normalmente o homem não gosta de conversar. Ele tende a já chegar numa relação e ser Um patrão. parágrafo. Como é que comunica na vida dele? Como é que ela faz? Assim, tô tentando resumir a ópera. Só o trailer. Como é que faz para ele ter mais paciência, passar mais tempo com ela e ajudar ela em casa? Para começar, ele precisa entender que ela precisa disso. E às vezes ela não demonstra que precisa disso. Ela não se mostra. Ela faz tudo sozinha. E só demonstrar vai ajudar? Não, não vai, né? Sabe como é que eu sei disso? Em casa. Eu sou homem e conheço vários homens. Isso. Então, tá bom. Então essa aí é insuficiente. O que mais? Ela é insuficiente. Tá, ele... Normalmente ele tem ganhos, né? Tudo que ele faz, ele gosta de ganhar algo, ele gosta de ter ganhos. E quando a mulher... E normalmente quando ele tá no trabalho, ele tá com a justificativa que ele sustenta a casa, que ele vai trazer dinheiro e etc. Então, por que ele ficaria em casa? Ela precisaria dar a ele ganhos. Mostrar para ele que existe benefícios dele estar mais tempo em casa e com a família. É assim que você faz? Acho que mostrar benefícios que ele precisa estar mais em casa? Não entendo o que você está falando. Eu não tô sentindo que ainda tem não tô sentindo que o caminho é óbvio para você, não. O caminho de transformação do homem. Eu falo isso também, e eu não quero dizer que isso não, mas eu já vi vários experts nisso. Eu conversei com eles, então eu assim, eu não sou expert nisso não, mas eu já conversei com várias pessoas pela natureza daquilo que eu falo, né? Eu acabo batendo papo com muita gente nessa área. Muita gente, meu Deus, muita gente, segundo a CUT. Segundo a Polícia Militar, já deve ter conversado com uns 3 ou 4. Não, mas tá certo. Mas eu não tô sabendo que você sabe transformar. Você ainda não, sou. Entendi. Parece que você não tá... Parece que você tá... Ó, me sinto inseguro que você tá segura no como é que faz para um homem ter mais paciência e mais tempo em casa. Só explicar para ele não vai adiantar, não. Acho que já não tentou. Pensando nele, né? Eu sei. Ela quer um marido mais paciente, mais tempo em casa e ajudando as coisas com ela. Só que o seu jeito parece que você tá inseguro de como é que faz isso. Entendi. Parece que você tá meio que arrumando as respostas em cima agora, que você nunca pensou como é que faz isso, não? Eu nunca trabalhei com o público em geral, eu sempre trabalhei com a demanda individual. Então a gente fechou. Eu tô falando na demanda individual mesmo. 10 pessoas, como é que faz o cara? Tem alguma que eu passei... Tinha alguma que o marido não era paciente, que passava o tempo em casa e não ajudava nas coisas, agora ele ajuda, é paciente, passa mais tempo? Tem meu marido. Mas isso não funciona. Entendi. É assim, perdão, funciona. Mas eu queria um exemplo fora de você. Tá. Tá, mas vamos lá. Como é que você fez isso acontecer em casa? Vamos tentar com você? Pra mim... Eu não acho que você tá com problema de Roma. Esse que é o problema. Eu não sei se você dá conta de transformar. Não é que não sei se você dá conta. Talvez você dê, mas eu não sei se você sabe explicar como fazer.
Tem entendendo. 400 mulheres aqui, tem metade desse público que está aqui. A mulher fala assim, quero ver. Ela que não conhece meu marido. Você não está demonstrando que você consegue, não de forma de Entendi. linguagem. Entendi. Vou te falar no meu caso. Você não Isso que... está demonstrando a existência de um método para isso. Entendi. Isso tá certo. Então, não, e isso é bom porque a gente vai arrumar um método. Então, de repente, você sabe fazer isso porque essas 10 mulheres resolveram o problema. Uhum. Entendi. Quando eu comecei, quando Você, com meu você, esposo, eu acho que, assim, o seu problema está na formalização de um método. É módulo alicerce. Não está uhum. formalizado, você deve ter pulado essa parte. Não estou falando de um ponto de vista negativo, não, porque a gente pula um monte de coisa, né? Que a gente deixa para depois algumas. Mas quando entra na fórmula aqui, ó, não está formalizado o método. Isso é muito antes de ter audiência. Vou Uhum. entrar aqui, ó. FL. Sinto uma importância de formalizar o método. Uhum. Ai, meu Deus, peraí. Elementos fundamentais. Elementos fundamentais. Formalização do método. Não está formalizado, não. Porque o que ela quer tá claro. Ela quer que o marido tenha mais paciência, e você deixou assim super bem claro. Ela quer que o marido tenha mais paciência, ela quer que ele passe mais tempo, ela quer que ele ajude ela em casa. Isso que ela quer. Uhum. E ele não tá fazendo isso. Uhum. E eu não sei se você tem qual que é o caminho para ele fazer isso. Não parece que você... Assim, mesmo que eu ajudo mulheres a fazerem com que os maridos tenham mais paciência, passe tempo com os filhos em casa e ajudem nas tarefas domiciliares. É isso que elas querem. Uhum. É uma Roma tripla, né? Por enquanto. Mas é o que elas querem, que você me falou. Uhum. E como é que elas fazem isso? Não está Entendi. claro para você. Como é que elas fazem isso do ponto de vista de método? Qual que é o passo a passo para isso? Entendi, Érico. Você precisa traçar um passo a passo. Talvez por isso a Roma esteja tão Porque é fácil, isso que elas querem. É pelo que você está me falando, é isso que elas querem. isso que elas querem. É, a gente, eu tenho eu tenho uma filha de 19 anos Ai, e, ai. E aí? e tenho uma mãe e tive 3 maridos, errei com os 3. Bom, uma hora acertou, né? Tô no quarto. Aí entendi que ou eu mudava a minha forma de agir, de lidar, Ou você ia ter que ir pro quinto e pro sexto, né? ou ia ter que arrumar mais uma cadeira, que 4 só não ia dar, né? A gente oferece para o outro o que a gente quer receber. E às vezes isso não é legal. Existem algumas formas de amar, por exemplo. Tem pessoas que gostam muito de atos de serviço. Então você oferece atos de serviço para o outro. Você cuida da casa, você arruma, você faz tudo. Mas quando o marido chega. Basicamente é o seguinte: quando Uhum, você dá o que ele quer, e eu não tô falando ele como marido, não, tá bom? outra Ele pessoa. como ser humano, não Certo, como um ponto de vista da energia masculina ou feminina. Quando certo, você dá o que ele quer, ele tende a te dar o que você quer. certo. Quando você dá o que ele não, quando você exige o que você quer, ele não te dá. Te dá. Então, se ela não está recebendo o que ela quer, é Ela também. porque ele não está recebendo o que ele quer. Uhum, Isso é do ser humano. Geralmente, eu tô falando isso não do ponto de vista de relacionamento de casal. Então, uhum. assim, eu tô só inventando. Pensa num cara que tá inventando tudo que tá falando agora. Errado não. Mas eu vou te falar o seguinte: tô inventando, especulando uma tese. Certo. Se o cara não tá fazendo o que ela quer, é porque ela não tá fazendo o que ele quer. É uma troca. E o que que ele quer? E o que que ele quer, né? O que que ele quer? Mas eu tô entendendo o que você tá O falando. que que ele quer?
E eu podia estar fazendo isso se ele estivesse reclamando da esposa, se ele tivesse vindo a você, minha esposa X, minha esposa Y, minha esposa Z. Eu ia falar a mesma coisa com ela. Se ela não está tendo o que ela quer, provavelmente, porque se você não está tendo dela o que você quer, porque ela não está tendo o que ela quer. Entendi. Eu não sei se você quer dar o que ela quer, mas geralmente é mais ou menos assim. Mais ou menos. Então aqui eu estou tentando traçar um método. Então o que ele quer? Porque elas têm toda a lista de exigências dela. Você acha que ele não tem a dele? Tem. Você acha que você acha que ela está dando o que ele quer? Não É. tá. Porque quando a mulher dá pro homem o que ele quer, ele fica de 4. Por isso que ele casa. Quando ele casa, ele tá recebendo o que ele quer naquele momento. Senão, pra que ele vai assinar aquela parada? Uhum. Então tem alguma coisa aí. Então assim, o que eu quero dizer, sem querer dizer o seu método, o seu problema não é mais de Roma, não. Você sabe exatamente o que ela quer. Você só não sabe ainda Perdão, você deve saber, aqui, ó, mas não formalizou o passo a passo para chegar lá. Tá. E se você ensinar as mulheres a fazer com que o homem tenha paciência, tenha isso, tenha aquilo e tenha aquilo, você vai fazendo muitos 6 em 7. Mas não está formalizado ainda o método. Método é um novo nome para um passo a passo. Eu entendi. Você sabe meio que resolver assim no improviso, no olho a olho, mas você não tem um passo a passo. É tipo, eu sei fazer o pão de queijo, mas eu não sei passar a receita. Eu entendo, eu entendo. Muitas pessoas trazem essa, tipo, por exemplo, se eu for conversar com um homem, eles vão falar. Ela não sai comigo, ela só quer ficar em casa, ela só quer estar na família, a vida sexual é uma beleza. Aí ele Não, fala que a vida sexual é uma beleza. eu tô falando beleza pra não. Você tá sendo diplomática, né? É desgraça. Tenta O isso, não. homem não fala que é uma beleza, não. Ele fala que é uma desgraça. Normalmente, os coaches que eu tive como homem, a grande maioria reclamam que não tem uma vida sexual saudável. Não é Ela legal, não valoriza ele. não valoriza ele, É não mais que a obrigação colocar o dinheiro em casa. é. Enquanto o dinheiro está em casa, dane-se, né? Isso é obrigação. Exatamente, mas não existe a troca. Normalmente ela quer receber, mas antes de receber, É a ela história da não quer vida do ser humano, né? ser o ser humano. Então, E assim, o que está faltando? Ó, módulo 3. E esquece de tentar colocar as romas em palavras bonitas. Se você chegar e falar, eu ajudo mulheres a fazer com que os seus maridos, A, B e C, pode ser A, B e C no máximo. Pega o A mais frequente, o B mais frequente, o C mais frequente. Depois formaliza o método. tá, vou fazer isso. Vou parar tudo, vou parar onde eu É tô. tipo adestrar um cachorro, assim. Não que o homem seja um cachorro, não quero comparar um cachorro, foi exemplo infeliz, mas assim, Não, o tá certo, não cachorro é um animal, né? Não tem deixa de ser nada. um. E ele também pode ser o capeta. Mas se você aprender como funciona um cachorro, você tem um cachorro mais educado. Não adianta você forçar o cachorro a ser o que você acha que é na porrada, que às vezes não funciona. Pelo menos não quando você vira as costas. Ele só funciona quando você tá com o bastão na mão. Ô, Érico, e como que eu faço pra E, entender? e como é que a mulherada tenta adestrar o marido? Com um bastão na mão. Aí o marido vai trabalhar ainda mais. Por quê? Por que o o Peru não corre pro Natal? Peru, pra que ele vai chegar em casa se ele já só vai levar os esporros? Entendo. Ele vai lá e trabalha mais ainda. Uhum. E ele tem todas as justificativas. Ela tem as justificativas dela, ele tem as dele. Uhum. Mas, na verdade, o que está passando por trás? Está passando por trás alguma coisa nesse sentido. Só uma formalização do método. E esquece tudo isso que eu falei de homem, mulher. Não. É só assim, está faltando a formalização do seu método. Não está faltando Roma. Roma você tem, em umas palavras, você tem o que ela quer. Ela quer um marido paciente. Tem um cara que ensina isso antes do casamento, né?
Ele ganha, ele é faixa preta nisso. Faixa preta no sentido, ele faz mais de 2 milhões por ano ensinando isso. Ele Antes ensina do... antes do casamento, só que ele ensina antes do casamento pro cara comprometer, né? Ai, eu Ele adoro. ensina. Ítalo Ventura, já ouviu falar dele? Aluno da Claro, Fórmula. Pois o Ítalo é. é mais na conquista, né? Na conquista, perdão, isso. Mas ele para mulher conquistar um homem, ela tem que falar a língua dele. Se ela quer conquistar, não é que ela tem que falar, mas se ela não falar, ela parece que, segundo ele, eu não sou especialista, não conquista mais rápido. Uhum. Só que aí você é um Ítalo Ventura pós-conquista. Porque ela É. não sabe lidar com o cara. Não, pelo menos o seu avatar parece que não sabe lidar com o cara Uhum. pós-conquista. E ela só Uhum. lida na porrada, ficando brava, É onde ele fica. dando birra. Uhum. E não funciona pra ela, senão não tava procurando sua ajuda, né? Exatamente. E aparentemente você sabe, mas você precisa delimitar um método. O Ítalo escreveu um método da conquista, Tá. mas o Eu tô... seu é o mundo pós-conquista, pós-casamento, somente Tá. pós-filho. Vou No botar no meu. seu caso é pós-filho porque você falou que ela queria que ele passasse mais tempo com os filhos. Isso. Então o seu problema não é Roma. O problema, o seu desafio maior não é Roma. Isso você já tem bem claro, parece que é bem óbvio. Se tivesse uma varinha mágica que o marido virasse paciente, passasse mais tempo com os filhos e passasse mais tempo em casa, a mulher comprava essa varinha. Ela paga uma coisa, ela compra um monte de coisa cara. Até cabelo. Cara, cabelo custa caro, essas paradas do cabelo. Eita, cara. Custa caro. Ela pagava até mais por isso. Entendi. Sacou? Entendi perfeitamente. Uai, que bom. Que bom que eu te dei um pouquinho mais de clareza. Mas Não, tem que mas ter. E aí, naquela parte, tem que formalizar o passo a passo. Ele tem que soar replicável. Aí você posso, testa. posso te pedir uma coisa? Pode. Para me formalizar, para me entender o que que eu preciso entregar, quais são as perguntas que eu preciso responder? Qual é o passo a passo que a pessoa precisa seguir para chegar a Roma, a Terra Prometida? Lá no módulo de formalização do método, eu explico isso de uma maneira Uhum. mais, mais, mais específica, mais detalhada, perdão. Eu assisti, Mas eu assim, se eu fosse te ensinar a jogar xadrez, aí eu ia te ensinar a dividir em fases o jogo. Xadrez, quando você joga xadrez, já viu o jogo de xadrez? Não precisa ter jogado, mas já viu o jogo? já. Complexo aquele jogo, né? Mas tem 3 fases principais: o começo, a abertura, o meio e o fim. Se você for estudar aquele jogo de xadrez, você tem que saber como abrir, você tem que saber como desenvolver e você tem que saber como fechar. Uhum. E cara, xadrez é complexo. Uhum. Quase como um relacionamento. Você tem que saber como abrir, você tem que saber como desenvolver no meio do jogo, você tem que saber na hora de fechar. Gente, é igual venda. Você tem que saber como abrir, você tem que saber o meio, você tem que saber como fechar. O lançamento é um pouco disso, né? Eu sei como abre o lançamento, eu sei como é o meio, mas na hora de fechar eu também sei como eu lido com na hora de fechar, o fechamento. Então, eu te dei 3 exemplos de 3 coisas que é abrir, meio e fechar. Ele divide o problema geralmente em 3 a 5 fases. Esse é assim que você formaliza o método. Você divide o problema em 3 a 5 fases. Por que não 20 fases? Porque ninguém lembra de 20 fases. Aí Uhum. cada fase você divide em 3 fases. Em cada fase você subdivide em 3 fases. Então, abertura. Então, a gente só está falando de abertura. Ó, tem 3 tipos de abertura. Assim, assim, assim. Ah, dessa aqui tem outros 3 tipos. Aí você vai quebrando o problema cada vez menor. E aí você vai formalizando. Se isso, aquilo. Se isso, aquilo. Se isso, aquilo. A forma é isso. Né? Eu dividi audiência, lançamento e produto. Ah, vamos falar de audiência. Opa, audiência também tem 3 fases. Aí a gente vai deixando mais claro. A Vai gente vai ficar. dividindo o problema em 3 problemas menores.
E aí, depois, cada problema menor, a gente vai dividir em 3 problemas menores. 3 ou 4, às vezes. Não muitos. Aí, a cada um, 3 menores. A gente vai organizando esse conhecimento. E aí, chega uma hora que você não precisa dividir. Isso é o que ela tem que fazer agora. Então, o ato de formalizar um passo a passo é você dividir ele em partes. Porque é muito complexo tudo isso. Mas nada é tão complexo que não possa ser dividido em partes não complexas. Olha quão complexo é o nosso corpo humano. Aí vem um cara e falou assim, deixa eu te ensinar. Tem a parte nervosa, a parte digestiva e a parte respiratória. Foi assim que o cara ensinou o corpo humano pra gente, a circulatória. Porque se a gente tentar entender tudo de uma vez, não consegue. Aí ele falou, então vamos focar agora na parte digestiva. Ó, digestiva tem o estômago, o pâncreas e acho que tem o fígado também. Não sei se o fígado ele produz os hormônios. Ah, legal. Ah, não, perdão. Pâncreas, estômago e intestino. Intestino. Aí ele chega, então vamos falar de intestino? Opa, intestino tem o intestino grosso e o intestino delgado. Vamos falar de intestino delgado. Ele entra até chegar numa hora que a pessoa entende. E assim que a gente explica o corpo humano. O sistema respiratório tem as traqueias, o pulmão e o diafragma. Vamos falar de traqueia? Aí a gente entra em traqueia. E aí a gente vai entendendo partes específicas. E o corpo humano, sim, ele é complexo. Mas quando você divide ele em partes, ele fica menos complexo. Até que ele fica numa maneira de um elemento que eu consigo entender. E essa é a formalização do método. A gente organizar o conhecimento. Organizei. Depois de organizar o conhecimento, isso aqui é o que você precisa saber. Agora você vai falar o que ela tem que fazer, as várias coisinhas que ela tem que fazer. Uma vez que ela já entende cada parte do ser humano, ela vai falar, vou fazer isso. Então, primeiro você organiza tudo. Então, assim, quando eu fui dar aula de influência para o meu filho, eu tenho uma disciplina. Primeiro eu falei todas as ferramentas da influência. A caixa de ferramenta inteira. Gatilho mental é uma, chamar pelo nome é outra, e por aí vai. E aí eu falei todas as caixas de ferramenta. Aí eu organizei todas as ferramentas. Aí eu falei todos os sabotadores da influência. Tem coisas que são coisas que dão os tiros no pé da influência. Um é não escutar. Se você não escutou a pessoa, ela não vai conseguir influenciar ela porque ela acha que você não entende ela. É um exemplo, tá? Tem vários. Se ela estiver nervosa, ela é muito ininfluenciável. Porque ela só quer brigar ou correr. Não está racional. E aí eu falo todos os sabotadores. Tá. Agora a gente tem uma caixa de ferramenta e de sabotador, mas a gente não sabe usar as ferramentas. Eu tenho o martelo, o serrote, o prego, a régua, a trena. Agora eu vou te ensinar a construir essa casinha aqui. Aí eu vou dizendo as estratégias. São as trilhas, estratégias. Para essa casinha aqui, é essa sequência de ferramenta e toma cuidado com esses sabotadores. Para essa casinha aqui, é essa sequência. Então, eu fiz isso na forma. Falei todos os elementos fundamentais da forma. Todo o alicerce. Agora eu vou te falar sobre uma estratégia que é o lançamento semente. Aí eu te escrevo a estratégia. Para aquele lançamento semente. Depois eu falo, olha, essa agora é uma estratégia diferente. As mesmas ferramentas, cuidado com os mesmos sabotadores e os mesmos negócios para o lançamento clássico. Aí você vai construir um projeto que chama lançamento clássico. Então tem vários projetos dentro de fazer um 6 em 7. Aí, quando eu dou essa caixa, quando eu dou essa metodologia para alguém, ela consegue seguir e fazer um 6 em 7. Como é que eu sei disso? Ela só não pode pular parte. Então, nessa parte, no momento, você pulou uma das partes que é a formalização do método. Não pulou. Ainda não completou. Na verdade, eu fui assistindo. Você foi assistindo para ter uma noção, tá tudo certo. Mas essa parte é importante, formalizar seu método.
Parar tudo e voltar lá. né? E aí Formalizar. vai ficar mais óbvio, mais claro. Aí, às vezes, depois de formalizar meus pés, cara, eu consigo. Aí você vai, de repente, falar, eu consigo modificar Roma, ou fazer isso aqui. Mas é Talvez a importante. Clara, ela tá lá dentro, né? Por isso que eu não tô entendendo ela agora. Assim, mas o que as pessoas querem, voltando à sua pergunta, tá bem claro. Ela quer consertar o marido. É o que ela quer. Conserte seu marido. Não, não tô falando que é certo ou errado, não, mas aparentemente é isso que ela quer. Mas é mesmo. E é mesmo. Eu entendi, Érico. Ou ela quer adestrar o marido. Adestrar é a palavra errada. Ela quer que o marido faça o que ela quer. Uhum. Não sei. Ou ela quer. E de repente ela fala assim: eu quero. E de repente você vai descobrir que existe um jeito de expressar isso sem expressar isso. Não sei. Ela quer. Teve um tempo na vida dela que o marido fazia essas coisas tudo, né? Ela não casava. Retomar o romantismo. Sabe-se Deus como é que ela fala isso. Vou descobrir. Pensativo, Érico. Não, tô tentando te ajudar, ué. Mas é mais ou menos assim. É porque, enfim, eu sou o avatar. Ela é uma outra pessoa que eu não tô dentro dos sapatos dela, né? Pra sentir as dores dela. Uhum. Nem casado. Tem um cara que fazia um curso que ela falou assim, cara, eu queria voltar a estar bem casado novamente. Uhum. Não sei se ela fala assim com essa palavra. Enfim. Mas o maior problema nesse momento, o seu maior desafio não é nem descobrir o que ela quer, porque isso parece que você já sabe. O Uhum. maior momento é que você tem que desenvolver o método para chegar lá. Tá É, bom? falando agora ficou claro, porque para mim no tete a tete é fácil. Eu tô É, falando porque você não precisa de método, né? exato. Porque você acessa aqui as paradas porque você já tem essa experiência. Mas para Exatamente. quem não tem essa experiência, você tem que explicar ela passo a passo, né? Senão não sabe fazer.